Boa noite, meus amigos. Vamos lá. Entender o que está acontecendo aqui. Para a gente começar uma semana produtiva e boa, né? Então vamos lá, pessoal. Ó, os últimos gatilhos aí do anual que eu considero importante é esse 20, né? Esse 18, 16, né? Máxima e mínima dele. Esses aqui vocês não precisam olhar, né? A mínima, porque não vai ser essa semana que o preço vai chegar lá, né? A menos que a gente tenha um movimento igual de pandemia, né? Que foi esse aqui. Já é difícil ele vir aqui. Não é impossível, mas é bem difícil ele vir aqui. Mas a gente marca para dar uma olhada. Teoricamente, precisaria marcar todos esses dois aí. Mas por via das dúvidas, não gasta botar duas linhas aqui, né? Dá uma olhada para a gente entender o seguinte: o preço está acima, né, dos últimos gatilhos, ele só está abaixo do 20 na máxima desse 20. Então, ele está trabalhando entre esses dois pontos aqui que a gente vai considerar importantes. Por quê? Para baixo, a gente tem um forte alvo, para cima dele, né? 131 aí, 360, né? E para cima ele está tentando romper o 139, 400, né? Já tentou uma vez, não conseguiu. Uma não, já tentou várias, né? Aqui pelo anual a gente só percebe uma, né? Quando você vai para o mensal, você vai ver que ele criou o movimento aqui, ou seja, ele já tentou passar aqui uma vez, tentou, pegou a impulsão e tentou de novo, não conseguiu. Então pode ser que ele consiga, né? Ele tentou aqui, ó. A primeira tentativa dele foi aqui, ó. Em agosto de 2024. Aí tentou de novo aqui, ó. Renovou a máxima, renovou. Mas pelo anual e pelo mensal, ele não conseguiu botar fechamento acima dela. Então, significa que tem muita gente protegendo essa área aí. Quando a gente chama de proteção, o que a gente está querendo dizer com isso? A gente está querendo dizer que há investidores com o interesse de que o preço não passe desse ponto. Portanto, é um bom ponto para pensar em venda caso o preço falhe em prosseguir, né? Ou ele falha, ou ele quebra, ou ele estrutura a venda aí, ou ele rompe e estrutura a compra, tá? Que uma vez também que os investidores queiram que o preço passe daí, eles vão deixar uma estrutura, né, compradora acima desse ponto, e tem que ser como mensal, pessoal. Então, portanto, para a gente pensar em compra nessa altura aí, para quem opera gráfico mensal, vai estar esperando algo. Isso que eu vou mostrar aqui agora serve para qualquer tempo gráfico, qualquer análise que vocês forem fazer, passa por isso, tá? Então, vai ter que ter, por exemplo, aí um mês 6, por exemplo, fechando aqui acima, vai ter que ter um mês 7 fechando aqui abaixo, não importando a cor, e aí vai ter que ter outro subindo, tá? Vocês podem validar esse comportamento do preço em qualquer outro cenário. Aqui, ó, teve um candle forte rompendo, esse 11 aí. Depois teve o teste na região de rompimento. Aí sim o preço subiu, tá vendo? Estou falando do mesmo comportamento que tem que ter aí, tá bom, pessoal? Beleza? Então, pensando nisso, vamos prosseguir aqui com nossos estudos para a gente ter os melhores pontos nos quais nós poderemos operar. Então, ó, o mês 5 é um mês considerado um gatilho, não tão importante por ele não ser um gatilho de reversão, mas ele é um gatilho de tentativa, né, de uma mini indecisão, né? Acima desse ponto, acima desse ponto, acima desse, e não conseguiu passar desse. Então, a gente vai marcar aqui os que a gente acha importantes, ó, e pronto. Esses são nossos pontos, tá bom?
Esse aqui ainda é forte. Então, quais os pontos fortes que a gente tem aí para essa semana, considerando tempo gráfico mensal? A tentativa, caso o preço vá subir, a tentativa de passar desse ponto aqui. Ele está tentando, tá? Se ele conseguir passar, ele tem que passar pelo anual para tentar renovar a massa. Agora, ele já veio uma vez aqui, não conseguiu passar, tentando de novo, né? Esse ponto aqui. Duas vezes ele já tentou passar desse ponto e não conseguiu. Aqui embaixo já tem duas linhas. Vou escolher uma só e deixar uma só, tá? Deixar essa aqui que é mais nova. Esse. Ok? Só isso. E os outros? Os demais, em caso ele rompa, a gente volta a analisar, né? Mas, em princípio, o preço está trabalhando entre esse, tá? Entre 138,780 e o 134,675. Esse outro aqui a gente observa, né? Mas a gente não necessariamente usa como algo forte, porque ele está um pouco mais distante, né? Topo desse candle um aqui, ó, que é o mês de janeiro de 2024. Muito difícil o preço se voltar aqui e ele segurar, tá? Mas, Boa noite, boa noite, meu amigo. Tudo bem, William? do Joia. Joia. Eu já comecei fazendo a gravação antes da entrada. Não, tranquilo, pode seguir aí. Bom, já passei pelo anual, marquei aqueles gatilhos que eu já tenho costume de marcar e estou no mensal, dizendo que esses aqui são os importantes para a gente, ó. Máxima do 9, máxima e mínima do 5. Esse um aqui eu considero importante por ele estar na região onde o preço consolidou, tá vendo? Tem uma consolidação aqui entre a máxima do 9 e a mínima do 5, tá? Qualquer outro ponto importante aqui, ó, o 3 eu não marquei porque o 5 e o 6 estão. 5, né? Está muito, muito próximo. Basicamente o mesmo valor, ó. Esse aqui, o máxima dele é o 640 e a mínima desse aqui, ó, vamos lá, 675. Não precisa, né? São 35 pontos de diferença. Não faz muita diferença para a gente, não, tá? Então, seguindo aqui, observar o semanal, né? No semanal, pessoal, você tem alguma objeção, William? Tá tranquilo aí para você? Não, tranquilo. Tô tranquilo aqui, pode continuar aí. Vamos lá. É que eu tô no celular hoje, não tô no computador. Tá bom. Então, esse doji aí, ó, semanal é importante. A mínima dele. Por que que a mínima dele é importante? Porque, mais uma vez, o preço tentou passar dele e não conseguiu. Esse 21 também. Mais uma vez, ele tentou passar dele e não conseguiu. Então, o único problema aqui é que esse cara respeitou de novo aqui embaixo. Esse 18. Esse ponto aqui tá forte. Esse 12 tá forte. Que é o mesmo. Não vou marcar, porque esse 12 está igual a esse 18, né? Então, não vou marcar igual o mensal, então vou deixar pelo mensal aqui, tá? Então, pessoal, o preço mantendo-se aí, ó, essa semana abaixo desse aqui, ó, esses dois pontos aqui, ó, pode pensar, continuar pensando em queda, tá? Esses dois pontos aí, ó. Quem tiver dúvida do que é, pessoal, para o mouse em cima, ó, é 138,060. E esse aqui é o 138,520, né? Ó, só para o mouse em cima aqui, assim que ele te dá lá olha lá, 138,020, a mínima, né? 137,535, a mínima do 21, tá? E esse aqui, ó, mínima dele, 138,060. Marquem, apesar de estar muito igual, marquem a mínima do 20, porque ele tentou romper e não conseguiu. Então, isso aqui foi uma falha de baixa, tá? Falha de baixa.
Precisa marcar mais do que isso? Pessoal, marquem o fundo desse 35, tá? Abaixo disso aí, vocês não precisam marcar mais nada. Assim, não, nessas regiões aqui não precisa, isso aqui não tem mais força. Daqui, se o preço passar desse 12, ele vai buscar esse 14, tá? E aí, óbvio, se passar daqui, a gente marca, mas não precisa marcar mais do que isso aí, não, tá? Vamos pro diário. Ó, o 12 é importante. Eu só não marquei porque tá igual ao mensal, tá? Diário. Vamos olhar o diário. O diário tá uma briga danada esses dias, né? Ele tá querendo, na sexta-feira, vir pagar esses dois aqui, ó. Na sexta, na semana passada, né? Para mim, o destino dele na semana passada era esse topo e esse topo. Mas defenderam bonito aqui, ó, na mínima do 105. Com esse fechamento aqui, esse preço meio que está indicando para a gente uma queda, confirmando o que o semanal quer dizer. Portanto, se no diário a gente conseguir continuar vendo o preço abaixo desse 137 aí, ó, 440, tem maior probabilidade do preço cair. Aberturas abaixo e próxima desse 137.440, o preço vai tentar cair e buscar quais pontos? A mínima desse 134.440, tá? A mínima do 97, ok? O 109 também, a mínima dele, mas já está aí no semanal. Marquem o 110, tá? O topo desse 84 e o fundo desse 84. O 85 já está também no semanal, não precisa marcar de novo, tá? Então, recapitulando, abaixo do 137.440, alvos, todos esses diários, linhas brancas que eu marquei aí. Acima, ele vai tentar pagar esse 138.575, esse 139.550. O fundo aqui do 100, que está igual aquele lá, eu não vou marcar o topo dele, ok? O 112 é um gatinho. Vocês podem, se quiser, ficar máximo e mínimo. Mas se o preço abrir aqui abaixo, vocês podem contar com uma queda, de repente, uma queda. Deixa eu estranho, fazer um negócio aqui. Para ficar bem claro aqui. Vocês podem, se ele abrir aqui abaixo, pessoal, bem por aqui, tá? Mais próximo dessa linha aí possível. Ele vai tentar passar dela, vai deixar algum pavio aí, tá? E ele vai pagar aqui, né? E depois tentar pagar aqui. Se ele falhar aqui, pessoal, ele volta para cá e monta. Se ele vir para cá, ó, o ideal é que ele volta, tá? Para ele continuar descendo. Se ele falhar nessa linha aqui, ó, do 112, ele sobe. Tá? Fiquem espertos. Com 30 minutos. O tempo que vocês têm que observar em linhas do diário é 30 minutos, tá? Ah, posso antecipar com o 10? Pode. Pode antecipar com 5? Pode. Pode antecipar com 1? Não. Com o 5 e com o 10, eu acredito que sim, o stop não fica muito longo, fica relativamente curto e tem uma alta probabilidade dele, pelo menos, te dar a proteção para você continuar no trade. Se pegar uma boa compra aqui, ele pode romper isso e pagar lá em cima, tá? Mas lembrando, chegando nesses pontos, tem que ficar de olho, porque se ele falhar de novo, ele volta a cair, né? E rompe o fundo, tá? Infelizmente, a gente não tem bola de cristal, a gente tem que ir com o que tem, né? Com o que aparece na nossa frente, ok? E aí, tranquilo, né, Will? É isso aí mesmo. Tem Vamos muito o que olhar, fazer, não. vamos olhar aqui no 120. O 120 está em alta, tá?
Alta que eu digo é porque ele começou uma boa retração. Se a gente for analisar direitinho, ele está numa região de venda, né? Vou colocar essa linha aqui, ó, para vocês verem. Ó, ó, e vou, só para vocês verem, ele está numa região de venda que ele está exatamente ali onde está os 50%. Bem aqui. A Justão está acima dos 50%. Beleza, está acima dos 50%, mas ele respeitou esse cara, esse 2, tá vendo? Ele rompeu, já fez o que é bom, tá? Ele ter colocado esse mini rompimento aí é muito bom para os compradores. Isso já é um indício de que ele está com força, já fez o rompimento aí, ó. Portanto, esse ponto aqui para gente, ó, além de alvo para amanhã, ele é importante, porque se ele for rompido, o preço vai parar cá em cima, tá? Esse topo aí, tá? Então, observem bem esse dois. Eu estou tentando diminuir a quantidade de linha no gráfico, só porque tem me incomodado profundamente. Então, eu estou fazendo assim, olha, eu estou colocando linhas que eu posso só olhar temporariamente, assim, tipo essa daí. Sim, quando pontilhado, um negócio mais tranquilo de ver, tá vendo? Então, essa aí vai ser um alvo de 120 para a gente, tá? Caso ele passe para cima desse. Esse aqui, ó, ele caprichosamente fechou acima dele, ó. Desse um, tá vendo? Máxima dele Né? aqui. É que eu tava imaginando que poderia, essa queda de sexta-feira pode ser um pullback dessa alta de quinta, né? É, pode ser. Mas sei lá, né? Vamos esperar amanhã para ver. É, aqui, ó, 137 eu já nem. Tem chance. Inclusive, sexta eu tava. Todas as compras que eu fazia, eu tava com alvo aqui. No 138, 535. Eu continuo pensando naquilo lá, mas é É, óbvio. sim. Uma abertura aqui pode mudar isso tudo, né? É, se abrir acima do 440 já pode ter essa É, análise aí de alta, né? sim, mas só tem que esperar o melhor ponto. Confirmar, né? É, o melhor ponto para compra ainda é aí. Aham. Ele já tentou aqui, ó, duas vezes, não passou, né? E já fez rompimento nesse aqui, ó. Esse aqui é importante, ó. Entender, tá? Mínima dele, ó, 138,005, já foi rompido, né? É, então. Então, por isso 0,05. que a ideia era, sexta-feira era o pullback, de um diário, né, no caso. A mínima, eu acho que eu troquei aqui. Peraí, deixa eu cancelar. A mínima aqui qual é? 0,05. Esse aí. Vou até bloquear ele aqui, esses dois, porque é fácil retirar essas coisas do lugar. Ó, Ah, é facinho, eu travo todos também. é. Então aqui, ó, amanhã, né? Eu falei para vocês, olhando só no diário, eu falei para vocês, ó, abriu abaixo aqui, venda para buscar esses pontos. Tomem cuidado. O 120 está dizendo que acima daqui ele pode olhar para cima. Então, olhem para essa máxima desse candle aí, ó. 255, tá? Beleza? É um bom ponto de compra. Então, abriu aqui acima. Tome cuidado com essa movimentação aí, tá? E, e até onde ele pode ir, eu vou pensar em alta. Ah, essa é uma pergunta ótima. Pergunta boa essa. Uma pergunta muito boa.
Vou colocar algumas linhas aqui e a gente vai observar essas linhas amanhã. Ó, esse cara aqui, ó, portanto, pensar em comprar aí vai estar errado. E no fundo dele, aqui. Pode pensar em compra nesses caras aí. E aqui, nesse. É, teve bastante rejeição de venda aí, né? É, bastante. Então, essa região aqui é a Muito região. pavio aí. Nossa, enormes. Só que como ela já foi subindo e aumentando esse ponto de suporte, ó, o suporte estava aqui, ele tentou várias vezes, não conseguiu. Aí ele criou esse. Tentou, tá vendo? Não conseguiu. Criou esse. Tentou, também não conseguiu. Então ele está fazendo, pela teoria de Dow, topo, É, fundos, fundos mais baixos, mais altos, né? topos e fundos mais altos, exatamente. Isso. Está meio consolidado, por quê? Porque ele está, conforme eu coloquei essa fibra aqui para a gente ver, ó, ele está em uma, na região de 50% de um pullback para romper fundo, tá? Portanto, por isso que tem que tomar cuidado. Se comprar, não briga com o preço, não. Espera os bons pontos para compra e compra, entendeu? Se ele É der isso aí. estrutura para isso. Bons pontos para compra. Ó. O mais alto e menos provável de você ser bem sucedido é o topo do um aí, tá? É muito na cara. O mercado não gosta de fazer isso. Ele vai testar se for para subir pontos mais embaixo, para depois ir. Tipo aqui. Ele subiu. Mas olha o que ele fez de manhã com quem comprou afoitamente logo na abertura. Ele jogou 1.410 pontos para baixo, tá vendo? Quem esperou o ponto certo de comprar, comprou na boa aqui embaixo, né? Aqui também. Quem esperou o ponto certo de comprar, comprou na boa aqui embaixo, tá? Então, é só prestar atenção nisso, vai sofrer menos, tá? Ok? Prestem muita atenção. Então, esses pontos aqui. Óbvio, no diário semanal também, né? As linhas estão aí, não são muito enfeites. E ó, uma vez que comprou, prestem atenção nos pontos onde ele foi tocando. Ele tem que ir rompendo, tem que ir botando em fechamento acima, se você tiver comprado. Se vendeu e ele está descendo, que ele está botando fechamento, né? Sem devolver a linha, né? Para baixo. Ok? Eu acho que esse aí é o cenário dessa semana. Tá? É um cenário ainda de alta, pessoal. O problema é que não você está alto pra caramba. É alta, tá? Tendência de alta, né, pessoal? Não precisa nem, né, se esforçar muito para ver. A tendência é de alta. Estamos num contexto de retração forte, chegamos no limite de um dos pontos de limite de retração. O segundo ponto limite de retração aqui, para ele continuar uma queda. Então, se ele cair aí até aqui, ainda é alta, tá? Mas para um contexto semanal, e para nós que somos day trader, tá mais que suficiente, né, pessoal? Uma quedinha aí, ó, só que tem 6.000 pontos. Faz a meta anual que a gente busca, né? Então, a gente tem que ficar espertos com isso e tentar seguir nessa linha aí, ok? De que a gente está, sim, num contexto, né, de uma retração semanal, porém, uma tendência de alta. Como os tempos agora, até o 120, está indicando alta, não é bom negligenciar isso, mas entrar com cuidado nos pontos certos ajuda, né? Ok? Eu vou finalizar aqui a gravação e publicar já já.